EncantaCast na área, diretamente dos nossos estúdios na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu sou Amanda Favorato, especialista em experiência do cliente, encantamento e fidelização. E estou aqui para apresentar o podcast que enaltece e traz à tona histórias inspiradoras de marcas, pessoas e empresas que têm interesse genuíno em encantar e fidelizar os seus clientes e os seus times. E a nossa convidada de hoje, ela encanta através do seu carisma inigualável no meio jurídico. Ela é uma advogada que se preocupa com os detalhes em relação aos assuntos dos seus clientes. E eu posso garantir isso, pois eu sou uma cliente. Olha só, ela é especialista na proteção de infoprodutores, o mercado que mais cresce atualmente, e vai trazer um pouco mais aqui para nós sobre essa área que merece total atenção. Sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Vanessa Borgesan. Obrigada, Amandinha. Estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio, depois de ter te conhecido num evento de marketing. Verdade. E em pouco tempo a gente se conectar, você fazer parte dos nossos serviços jurídicos, o nosso cuidado, o nosso zelo da EncantaCast, para quem não sabe. Exato. EncantaCast, a gente providenciou ali o registro da marca, justamente para que você possa ter um projeto tranquilo, com segurança, que eu tenho certeza que vai ser muito promissor e já é um sucesso. Ai, obrigada, Van. Realmente foi uma conexão. Eu falo que existem conexões de almas, às vezes de outras vidas, para quem acredita nisso. Mas foi uma conexão genuína, aqui pessoal e profissional também, que Exato. geraram vários frutos. Obrigada pela Exato. presença, Ai. obrigada por vir de Florianópolis para cá, né? Aproveitou a sua agenda e conseguiu encaixar para estar aqui com a gente no EncantaCast hoje. Exato. Não cumprimentei o público também. Prazer, eu sou Vanessa Borgesan. Se vocês precisarem me acompanhar, entender como que funciona o meu trabalho, o meu Instagram é @VanessaBorgesan. Lá eu conto o meu dia a dia, trago os bastidores, trago com verdade e transparência, o que não é tão comum. Exato. As dores e os dilemas de quem trabalha com a educação online, mas sempre buscando as soluções mais eficazes para vocês. Perfeito. Ela já fez uma breve apresentação, Isso. mas agora vamos um pouquinho mais a fundo. Quem é a Vanessa na sua essência Vanessa. e o que te levou a atuar nesse nicho tão específico do meio jurídico que é a proteção de infoprodutores? Amandinha, tudo começou com a pandemia. Eu comecei a analisar como que estava a minha vida, se eu estava feliz com o que eu fazia, porque eu trabalho há 13 anos no meio jurídico. E já mudei de áreas N vezes. Justamente por essa questão de enxergar se eu estou feliz ou não, se eu estou realizada ou não. E, claramente, que nesse período vi muitas pessoas nos deixarem, isso mexeu muito comigo. E me perguntei, será que faz sentido o que eu estou fazendo? Será que eu me vejo fazendo isso daqui a 5, 10 anos? E a resposta era clara, não. E nesse momento eu comecei a estudar as outras oportunidades, as tendências, né? Do que eu poderia fazer com o conhecimento que eu já tinha. Porque, querendo ou não, na época eu tinha 11 anos de jornada, agora eu tenho 13 anos. Sim. E comecei a entender o que eu poderia fazer. E aí foi onde eu estudei o marketing digital. Recebi o anúncio do Érico Rocha. Comprei o curso dele juntamente com a minha irmã, Letícia Borgesan, que além de designer gráfico, ela também tem uma paixão pela confeitaria. E juntas, a gente começou a desenvolver um projeto de confeitaria online, para ensinar a fazer bolos com buttercream. E o projeto foi incrível, a gente ficou juntas 1 ano. Na época, eu ainda era servidora pública, né? Atuava na proteção de mulheres contra a violência doméstica e ajudava a minha irmã, no horário fora de expediente, a fazer esse projeto. E aí eu entendi como que funcionava o marketing digital, as figuras, as relações, e comecei a me questionar, será que eu não posso usar toda essa minha bagagem de anos para esse mercado? E aí a resposta foi aparecendo, acredito que sim. E fui pesquisando e identificando que algumas pessoas que eu já conhecia já estavam ali, apesar de ser algo novo, eu precisava entender os dilemas e também os benefícios de atuar nesse mercado, e para ver se eu me identificaria ou não. Sim. E quando começaram a surgir os primeiros clientes, eu não olhei para trás, pedi exoneração do cargo público
e comecei a proteger todas as pessoas que estão trabalhando com educação online. Então, todo mundo que vende um produto digital na internet hoje, eu consigo fazer uma proteção 360. E aí, o projeto da minha irmã, eu deixei, né? Ela continuou sozinha, Sim. com outras pessoas, claro. E eu fui me especializando cada vez mais. E fui me apaixonando. E cada vez mais, Deus também teve muita importância nisso, porque Ele me mostrou com clareza com quem eu deveria trabalhar. Hoje, o nosso escritório acaba tendo um viés de proteção para as mulheres, né? Então, projetos femininos. Não foi uma coisa que eu escolhi, mas eu acho que tem a ver com a minha trajetória. E a nossa equipe também, que é composta por mulheres. Então, 90% das infoprodutoras que eu atendo, né, trabalham também com esse viés. Sim. E é muito lindo você ver que o mercado digital, ele é muito democrático. Isso foi o que me chamou a atenção. Porque em qual mercado que eu poderia iniciar um projeto em que as pessoas elas só estão em busca da solução. Elas nem queriam saber do meu passado, por exemplo. O meu número da OAB, se eu tenho título, se eu tenho mestrado, doutorado, com quem eu ando. Para elas isso não era relevante. Sim. Mas a partir do momento em que elas se conectavam com a Vanessa, que vem aí a questão da essência, que aconteceu conosco também. Exatamente. E viram que eu realmente vibrava com o crescimento e evolução daquela empresa, que eu vestia a camisa do negócio e que eu realmente fazia o que fosse necessário para a gente encontrar aquela solução. E as pessoas que começaram comigo lá em 2021, eu comecei em outubro de 2021, me acompanham até hoje. Uma vez que elas vieram, elas não me largaram mais, e eu também, né? Não larguei mais elas, porque independente dessas questões de business, questões profissionais, eu acho que é importante que a gente tenha essa conexão e o interesse genuíno pela pessoa que está por trás daquele CNPJ. Perfeito. É aí que começa o encantamento, que nós vamos falar bastante aqui, além sobre o seu trabalho, que é maravilhoso. Eu entendo que foi um chamado divino, realmente, que te trouxe para fazer com tanta maestria o que você entrega hoje para os seus clientes e com tanto encantamento também. Porque vocês já viram uma advogada encantar? Eu já. E ela está aqui, vocês vão conhecer um pouquinho mais. Ai, maravilhosa. E o que é, já pegando esse gancho, o que é encantar para você? Encantar no meu nicho, eu acredito que existem algumas diferenças. Certo. Mas, na minha visão, é você se importar com o outro. É você ouvi-lo de maneira empática. Você proporcionar uma experiência memorável, inesquecível. E você imaginar que você faz parte daquele universo, daquela empresa. Né? Não existe, é como se não existisse uma divisão. Você de verdade está crescendo junto com aquele negócio. E a partir do momento em que você entende a dor do outro, em que você traz soluções únicas, você atende às necessidades específicas, porque além de o mercado ele já ser muito subnichado, né? Eu atendo pessoas muito específicas, a linguagem, as dores, os acontecimentos, o dinamismo, se você não se preocupar com isso, porque a técnica jurídica por si só, ela é o básico do básico. Sim. Eu preciso andar onde as minhas clientes andam, eu preciso entender do universo delas, como elas estão se sentindo. Porque não tem nada melhor, na minha visão, quando você escolhe ser empresária, do que você sentir que o caminho é seguro, que você não está pisando no escuro. Perfeito. E eu tenho N depoimentos nesse sentido. E você se preocupar com o início, com o meio e com o fim. Mesmo que, eventualmente, aquela pessoa possa não estar mais contigo. Não importa. Você fez o seu melhor, você está com o coração tranquilo. Então, claro que eu me estendi no conceito de encantamento, mas é o que eu sinto. É o que reflete na mensagem que as minhas clientes me passam. Sim, sim. E você tem feedbacks incríveis, né? Eu acompanho diariamente você ali nas redes sociais. E é muito bacana porque você consegue transmitir verdade. Você consegue trazer o seu dia a dia com leveza ali para as pessoas e mostrar que, antes de tudo, você cuida de você para depois conseguir cuidar do outro. Ah, isso é lindo. Isso é incrível. Até arrepiei aqui. Muito, muito. Porque eu falo que o ciclo do encantamento, não sei se você já me ouviu falar, mas eu uso bastante, que a minha metodologia dos 3 passos, o ciclo compreende, em primeiro, você estar encantada por si, para você conseguir
encantar alguém, né? Então, primeiro, você tem que estar encantada por si, que é o que você faz brilhantemente. Você cuida ali da sua saúde física, mental, enfim, da empresa e das pessoas que trabalham na sua empresa. Depois, você tem que estar encantado pela empresa, seja ela sua ou de outra pessoa. No caso, a empresa é sua, mas você tem ali as suas colaboradoras que também sentem, né, esse propósito maravilhoso e conseguem colocar em ação esse propósito porque faz sentido para elas. E aí sim, depois que você se encantou por si própria, pela empresa, é que você vai conseguir encantar o cliente final. É um ciclo tão simples, mas que infelizmente a maioria das empresas não consegue executar. Porque elas entram no automático. Exato. É o piloto automático que domina ali a situação e não tem o cuidado por si, nem pela empresa, quanto menos pelo outro. Você lembra quando a gente se conheceu? Vou trazer aqui para vocês rapidamente. Conheci a Amanda no evento de marketing. Nunca havíamos nos visto. E ela estava com uma questão envolvendo uma outra marca. Você lembra? Exato, lembro. E aí ela falou assim, Van, deixa eu te perguntar, eu tô com essa questão aqui, esse processo em andamento, eu tenho dúvida se o que foi feito está certo. Você me ajuda? E assim, querendo ou não, você já tinha o auxílio de um outro profissional. Sim. E eu te ajudei de maneira genuína. Eu não estava preocupada se você ia me contratar, se eu ia fechar contrato. Eu não estava preocupada com os números. Sim. Porque acontece muito isso com as empresas. Elas só querem fechar. Elas te enxergam como um cifrão. Exato. É isso. E eu quis te ajudar. Porque não tem nada pior do que você investir num serviço, por exemplo, como é o registro de marca, e você não ter certeza do que foi feito está certo. Por falta de transparência, por falta de clareza de informação e atualização, porque isso também precisa ser constantemente passado para o cliente. Exato. E às vezes é um mercado, e aí que vem o ponto, que qualquer um pode fazer registro de marca. Você pode fazer, o pessoal aqui da equipe pode fazer, eu posso fazer sendo advogada ou não. E aí é um mercado que existe, assim, como é que eu posso dizer, uma certa corrupção. Porque, como todo mundo pode fazer, todo mundo faz, mas nem todo mundo tem o conhecimento necessário. É expertise, não se aprofunda. Aí quando a gente fala de um podcast, por exemplo, agora já entrando no EncantaCast, existem classes específicas para esse nome estar protegido. E se eu não te resguardo de maneira completa, é uma proteção falha, certo? Então, naquele dia, eu conversei com a Amandinha, expliquei para ela como que funcionava e ainda disse, se você não estiver tranquila disso, a gente conversa por WhatsApp, sem problema algum, porque o mais importante para mim é que você se sinta bem. E por mais que a gente possa não se encontrar profissionalmente, caso ela não venha me contratar, pelo menos eu já conheci uma pessoa que se encantou comigo e que pode me indicar. Sim, esse é o ponto. Que pode me trazer uma parceria sustentável a longo prazo. Então, a gente vai plantando sementinhas de maneira genuína, sem se preocupar com a pressa, com a velocidade do fechamento, com a velocidade do crescimento, que é um problema que a gente tem no mercado digital. Perfeito. E não só no digital, infelizmente. Não só no digital. Vemos em geral. Isso. Mas, assim, realmente a gente vê amor, vê esse olhar genuíno seu pelo cliente, não só pelo cliente, pela pessoa que está ali. Eu estava até te acompanhando esses dias e vi alguém te deu um título de rainha do network, foi isso? Foi esse final de semana. Conte-nos mais Isso é uma coisa assim, é técnica e dom ao mesmo tempo. É um talento, digamos assim. Mas eu me conecto de uma maneira muito rápida com as pessoas. Acredito que seja porque eu paro, eu olho, eu ouço. Eu realmente quero saber a tua história. O que você passou? Você tá bem? Você tá bem, Amandinha? Eu estou ótima hoje, apesar dos imprevistos que acontecem. Eu falo que não importa o que acontece, mas é quanto tempo você fica presa naquela situação, principalmente quando ela é negativa. Porque daí você fica ali se martirizando, fica focando no negativo, você não sai daquela situação, ela vai ficando cada vez pior, né? E eu acho que é isso, é você ter o olhar para a pessoa e ajudá-la também a sair daquele desafio, daquela situação que ela não vê saída e você tem a solução. Como você fez comigo naquele dia que nos conhecemos. Exato. E na sequência você foi a Florianópolis. Exato. Eu vi que você viria dar uma palestra em Florianópolis. Isso. Mandei uma mensagem, precisas de alguma coisa? Você poderia ter ficado lá em casa, eu poderia ter te pegado no aeroporto. Fui ao teu encontro, a gente fez questão de se encontrar. Você me apresentou a pessoas relevantes do teu meio também. Então foi um momento muito precioso. Mas a clareza disso, será que eu vou ter frutos disso? É algo que é natural.
Não é forçado. E o que a gente vê são pessoas muito interesseiras, pouco interessantes, e que quando elas enxergam que aquilo ali não vai dar em nada, tchau, elas te distratam. Sim. E eu não Que tenho triste isso. Triste. Uhum. E a gente tem que ter essa clareza de que o mundo gira. Então, Com às vezes, uma pessoa chega pra falar comigo. Ela tá só no começo da jornada dela. Eu vou tratar ela igual. Ela pode não ter audiência, ela pode ainda quase não ter faturamento, pode não ser relevante dentro do mercado dela, mas eu sei que se ela se dedicar, se ela fizer um bom trabalho, em meses ela vai atingir um patamar que às vezes vai até superar as pessoas que eu já cuido, que eu já protejo. Então, isso também é um ponto muito importante. Esse evento que eu fui, no final de semana. Muitas pessoas vindo do mercado tradicional para o digital. Eu poderia ter pensado, nem vou me esforçar para conhecer pessoas, porque eu já estou em outro patamar, eu já atendo pessoas, grandes players, grandes experts. Vou fazer o básico, vou esperar as pessoas virem até mim. Não fiz isso. E aí que veio o título Rainha do Networking. Vou até mandar um beijo para ela, maravilhosa, porque eu às vezes sinto resistência nas pessoas pelas características que elas apresentam, né? De serem mais reservadas, de serem tímidas. Mas eu sou a pessoa que eu me esforço mesmo para identificar e conhecer aquela pessoa, para ela se sentir à vontade de conversar comigo. E isso que é o gostoso. Sim. E aí você vai aprendendo a fazer rapport, você vai aprendendo a fazer a leitura daquela pessoa, mas não só com esse intuito meramente financeiro e profissional. Né? Um intuito de que somos seres humanos. Em algum momento, a gente também vai estar numa fase ruim do nosso negócio ou da nossa vida pessoal e nós vamos precisar de ajuda. Com certeza, certo? Com certeza. E esse olhar genuíno faz toda a diferença, sem julgamento. Eu atuei por 18 anos no varejo de moda, né? Acho que você sabe um pouquinho já da minha história. E nós batimos muito na tecla em treinamento sobre o não julgamento. Sabe aquele cliente que entra na loja mal vestido? Nossa, eu já passei muito por isso. Exato. Tem dia que você não tá afim de se arrumar. Fato. Não é todo dia que você quer se produzir para ir comprar alguma coisa. E eu sempre falava, gente, o cliente mais mal vestido pode ser o que tem mais dinheiro no banco e o mais bem vestido pode não ter nada. Mas independente da situação, trate bem todos. Exato. Às vezes eu faço esse teste. Eu vou naquela loja... Como que você tem recebido os feedbacks em relação a esse teste? Muito ruim. Suas percepções, muito ruins. Não vem conversar comigo. Eu analiso a loja sozinha, não perguntam qual que é o meu interesse, eu estou buscando por algo. Especialmente quando você está de chinelo. E em Florianópolis é muito comum, Sim. né? Sim. Litoral, enfim. A maneira como você está apresentando a sua imagem reflete muito na forma como que eles vão te atender. O que é um erro grave, porque você perde uma grande oportunidade. A gente sabe que tem pessoas com poder aquisitivo alto e que no dia a dia não estão preocupadas, porque elas já estão... 90% do período delas tão arrumadas, tão produzidas, que quando elas querem sair para fazer algo no seu período de lazer, elas estão tranquilas, de boa. Exatamente, exatamente. E aí que também mais um segredo, então, do seu encantamento. Estamos desvendando aqui as chaves do encantamento da Vanessa Borgesan. Pois é. E faz total diferença, né, Van? E falando, né, sobre atendimento. Hoje em dia... você atende as pessoas, claro, você é uma advogada especialista em proteção de infoprodutores, então você atende digitalmente, atende no Brasil e no mundo. Como que está o nível de atendimento da Borgesan? Ai, meu Deus, adorei. Curioso que tem gente que me chama de Borgesan, eu adoro. É porque é o nome da sua empresa, não é? Isso, exatamente. Mas tá. o apelido carinhoso é Van. E o Borgesan, ele tem todo um encantamento também, porque vem de origem, vem da Itália, do norte da Itália, e representa a burguesia. Eu sou uma burguesa. Fina. Aquela música do... lembra do Burguesinha? Burguesinha, adoro. Eu queria ser aquela burguesinha. Eu gostaria muito no cabeleireiro, isso, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista. Já estava ótimo, mas continue. Exato, vamos lá. Como eu falei, eu vim para o mercado digital querendo ver se esse universo seria dinâmico, se ele seria um universo em que eu poderia trabalhar com a minha essência e atingir mais pessoas também, sem fronteiras. E isso aconteceu.
Claro que eu tenho as minhas clientes que moram aqui no Brasil, que vêm para o Brasil, mas eu tenho clientes fora também. Então, a gente tem clientes em Portugal, na Alemanha, a gente tem clientes em Nova York, e em outras regiões também dos Estados Unidos. E aí, de maneira pontual, a gente já trabalhou também com clientes da Espanha, né? Mas esses que eu falei, esses países que eu falei, eles estão conosco e seguem conosco, assim. Como que é fazer a proteção desses clientes em outros países, visto que a lei, ela se modifica de um país para Sim, outro, né? Tem que ter um estudo muito maior, muito mais aprofundado para você conseguir atender com eficácia, imagino eu. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente. A gente trabalha com profissionais que vendem para o Brasil. Tá? Ok. E agora a gente está nesse momento dos profissionais ampliarem os negócios para vender para quem mora fora. Mas aí vigora a legislação de lá. Quando a gente tem uma empresa sediada no Brasil e que vende para o Brasil, a gente está falando da legislação brasileira. Então, das normas brasileiras. E aí eu consigo atuar, né, com o direito privado aqui do Brasil. Ok. Mas quando a gente só trabalha com uma empresa sediada lá fora, que vende para fora, aí a gente precisa de um profissional que realmente entenda a legislação de lá. Ok. Tá? Então, está acontecendo agora, mas aí é um trabalho de você se aprofundar nas normas internacionais, que não vem agora a ser o escopo do nosso escritório. Mas, quando a gente fala de uma infoprodutora que mora fora, mas que vende para cá, usa uma plataforma do Brasil e que vende para brasileiros, então aí vigoram as normas do Brasil, tá? Aí, eventualmente, só um direito privado internacional que a gente acaba tendo que fazer o estudo disso, para poder, eventualmente, trazer ali uma solução. Porque, por mais que a pessoa, às vezes, compre numa plataforma do Brasil, às vezes esse consumidor mora fora também. Então, isso também precisa ser analisado. E a gente precisa trazer isso nos nossos contratos. Tá. Por isso que é tão importante. E, às vezes, a gente não imagina tudo que pode acontecer quando você faz uma venda de um produto. Sim. Tem N fatores para se pensar e que muitas vezes no início, né, a maioria entra nesse mercado de forma leiga, falando do âmbito jurídico. Isso. E não imagina o que pode acontecer e às vezes as coisas estão acontecendo, você vai ali no calor da emoção, né, e se depara com uma situação que você precisa de alguém especialista realmente para te ajudar a resolver. Exato. Nós estamos num momento, Vã, que as pessoas até debocham, né? Ai, todo mundo é mentor. Estamos numa época em que realmente está em alta. Assim como tiveram os momentos aí em que o coach estava em alta, agora a palavra é mentor. E eu vejo, vamos falar aqui abertamente, aqui entre nós e com o nosso público. Temos muitos mentores por aí que realmente sabem se vender muito bem, mas que não são aquilo realmente. Eu brinco que tem mentor de liderança que nunca foi líder de nada, mal é líder da sua própria vida. Tem mentor financeiro que está no cheque especial. Tem mentor de relacionamento que está no 6º casamento e tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas, assim, é incongruente. Mentor de relacionamento com medida protetiva. Já viram essa? Olha só, e tem. Então, é delicado. Como lidar, né, nesse mundo, juridicamente falando? E daí eu vou entrar numa questão que é o plágio. Porque eu vejo, não tem problema nenhum a gente se inspirar numa pessoa, né, ter alguém como referência. Eu tenho várias pessoas que eu me inspiro, que eu vejo como referência. E a tendência, falando em marketing hoje, é você adaptar os conteúdos que estão dando certo e trazer para a sua realidade com a sua essência. Mas tem pessoas que vão lá e dão um famoso Ctrl+C, Ctrl+V no conteúdo do coleguinha, né? E ainda falam que, é porque eu me inspiro, porque eu sou sua fã. Eu já escutei isso. Como que é lidar com isso no seu dia a dia? Adorei essa pergunta, porque é uma enorme dor desse mercado. A violação ao direito autoral, tá? Eu quero até, antes de tratar propriamente disso, você comentou ali sobre o parecer ser sem ser. O vender, o marketing puro. E em que a bagagem ela não existe, a experiência ela não existe, mas a pessoa vende muito bem. Isso realmente tem me deixado muito triste, porque como eu trabalho nos bastidores, eu vejo muita coisa. E às vezes a gente está seguindo uma pessoa que a gente admira, um grande player, uma pessoa que está em masterminds, que é uma referência e você não imagina o que acontece por trás. Sim. Recentemente, eu recebi informações que, claro, eu não vou trazer aqui,
mas de pessoas que eu mesma admirava e seguia, enfim. E tinha ali um carinho especial. E quando eu fui procurar, dar um Google naquele nome, por exemplo, ou ir mais a fundo e ver os processos que aquela pessoa tem estelionato, tem despejo, ação de despejo. E quando você vê nas redes, faturou X milhões, mudou completamente de vida, quero mudar a sua vida. Só que, e o que ela fez? E todas essas marcas, você entende? E contamina. A que preço ela chegou? Exato. Mas imagina Nessa que posição. quando a gente cria esses movimentos de masterminds, de eventos em que os grupos vão se formando, se você tem um ilícito, se você mancha a tua reputação, esbarra em todo mundo que está ao redor. Com certeza. Você entende? Sim. É um efeito dominó. Porque se eu não ligo pro que você tá fazendo e eu continuo caminhando contigo, significa o quê? Que eu sou coerente com isso, ainda que seja de modo inconsciente. Eu não estou manifestando, eu estou me omitindo, não vou fazer nada. Eu descobri que aquela profissional faz isso, ela vende uma mentoria de 12K, que não vale 1K. E a gente já conversou sobre isso. Sim. E Infelizmente. exato, que em algum momento todo mundo vai passar por isso, porque não temos como fazer essa leitura sempre de primeira. Mas cabe a nós nos posicionarmos. E eu vou estar sempre ali para lutar por vocês e defender vocês nesse quesito. Não vou citar nomes, claro que não. Porque eu também poderia ser vítima de um processo por conta disso, né? Quando a gente não tem uma decisão falando que tal pessoa cometeu um estelionato, cometeu um plágio, cometeu uma fraude, eu estou cometendo calúnia também, certo? Exato. Mas é bom abrir os olhos das pessoas Isso eu faço. para que elas estejam atentas que existe Cuidado. isso. Exato. Cuidado, analisa, vai com calma, né? Porque às vezes tu tá recebendo uma proposta de sociedade dessa pessoa. Ou um profissional de bastidor que vai trabalhar no teu negócio. Onde tem fumaça, tem fogo. Sim. Vai pesquisar. Não vai no embalo, porque no mercado tem isso. A gente quer crescer, a gente quer ganhar, a gente quer se desenvolver. E aí vai aumentando equipe, vai fechando parcerias, publis, para representar determinada marca. Quando você vê, você trilhou um caminho que não diz nada com a tua essência, que não diz nada com aquilo que você realmente acredita, você vai no automático. Então, automático, para tudo a gente tem que cuidar. E essas relações, desses ambientes de grandes profissionais, da mesma forma. Enxergou que está acontecendo isso? Se posiciona. Comenta com o público. Traz alerta para o público. Porque aí você está se preocupando com vidas. E isso vai ser um diferencial no teu negócio. E aí, agora, entrando nessa questão do plágio, vamos lá. O plágio, ele é um carro-chefe no nosso escritório, além dos contratos, e os nossos contratos têm legal design, para ter o encantamento. Depois eu falo um pouquinho disso. Isso, explica para o pessoal o que é o legal Isso. design. Beleza. Mas o plágio, nós temos ali uma atuação muito forte, tá? Eu digo que de 2022 para cá, cresceu muito as incidências, os números e a gravidade deste plágio, tá? E eu vou trazer um caso bem emblemático do ano passado, que infelizmente se repetiu na semana passada. Uma nova pessoa me procurou com um caso de plágio 100%. O que é isso? Uma cópia integral. O que não é comum. O plágio existe de N formas, né? A gente pode falar de um post, a gente pode falar de uma legenda, a gente pode falar de um conteúdo que tem ali N formatos, né? E a gente pode falar na cópia de uma marca, a gente pode falar na cópia de um produto, e aí tem as dimensões e profundidades. Pode ser 10, 20, 30, 50, 70 e até 100%. O plágio não precisa ser total. Então, se for parcial, já existe. Já é considerado plágio. Já é considerado. Mas esses casos mais graves são os casos em que a gente beira a sociopatia. Porque a pessoa, ela é tua aluna, Mandinha. Ela comprou um produto teu, tá? Tá, não sei E ela é tua fã, ela se identifica com o teu trabalho, só que ao invés de ela pegar isso, usar de inspiração e criar o produto dela, ela só copia. Por quê? Porque é fácil pegar algo validado que já dá certo e vender. Então, é uma pessoa que não está preocupada com a transformação daqueles leads e daqueles clientes. Ela está preocupada com as vendas, com os números, com a plaquinha que ela vai apresentar da plataforma que ela utiliza. Exato. E eu já peguei esses casos. E eu só agradeço, porque facilita. Facilita a identificação da indenização, da extensão do dano provocado, do meu pedido de retratação pública. Porque quando a gente atua nesses casos, Amandinha, eu vou com os 4 pés, eu e a minha equipe. Sim. Nós vamos assim, ó, Força não tem pra total. onde fugir. Total. Porque é assim,
algo que não envolve só a vítima, aquela expert, envolve uma coletividade. Você está falando dos consumidores. Você está prometendo algo que nem você sabe, não faz parte do teu conhecimento. Exato. E você está prometendo mundos e fundos para aquela pessoa que, no fundo, está sendo lesada, está sendo vítima de uma fraude, de um estelionato também. Então, é uma propaganda enganosa. Todo corrompido ali. Nossa, então, são várias implicações, são vários delitos. O plágio, ele existe, mas existem outras circunstâncias justamente porque envolvem consumidores, tá? E aí, trazendo um caso para trazer essa clareza, para que vocês entendam o que é o plágio, tá? Um caso que aconteceu o ano passado. Uma cliente do nicho de terapia, tá? Ela é uma psicóloga há mais de 30 anos. E ela é uma máquina de produzir conteúdo. Sabe aquela pessoa que é um poço de conhecimento? É essa profissional maravilhosa. Um beijo. Não vou citar nomes. Mas ela sabe. Ela sabe. E ela tem N produtos. E tem uma pessoa que era aluna dela há anos, tá? Que já tinha adquirido 6 produtos. Dos 6 produtos, 3 ela copiou. Só que a gente descobriu aos poucos, gradativamente, né? Porque o movimento, as denúncias, as alunas, os anúncios, o algoritmo traz pra gente também. E aí isso foi sendo trazido, a gente foi identificando que, de fato, havia algo errado. E compramos esses produtos. Compramos 1, compramos 2, compramos 3. Ou seja, um plágio sequencial, uma recorrência que a gente chama. Então, uma cópia 100%, não era pouca coisa, 100%. Isso nos assustou muito, porque a gente está falando de profissionais da terapia. A gente está falando de pessoas que trabalham com pessoas de uma maneira muito mais profunda do que outros nichos, você entende? Então, imagina eu ter um curso ali falando sobre prosperidade, sobre relacionamento, sobre mudança de vida, de perspectiva de vida, trabalhar ali com as bases mesmo, né, da espiritualidade, enfim. E aí, quando a gente viu aquilo, e a gente viu que essa profissional utilizava exemplos de vida da minha cliente. Aí ficou sério o negócio. Não, é uma sociopatia. Sim. É uma... Extremamente. Exato. Sério. Muito sério. E isso foi um processo, isso levou meses de negociação, né? 4 meses de negociação entre os jurídicos. Não houve o reconhecimento, de fato, de que a pessoa havia feito aquilo. Mas na negociação a gente firmou o acordo, colocamos tudo que ela podia e não podia fazer para que isso não se perpetuasse. Pedimos indenização, pedimos retratação pública. Houve uma retratação pública, mas perceba, quando a gente trata com pessoas de má índole, o negócio é pesado. Por quê? São pesados. Pesado, porque imagine que até para fazer a retratação pública, essa profissional fez uma antecipação de agradecimentos no perfil dela, em que a retratação ficou camuflada no meio de uma semana da gratidão. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim. Essa profissional, ela não fez uma retratação, porque no fim ela camuflou isso no meio de vários agradecimentos aos autores, aos profissionais que já ajudaram ela. Então, aquele foco que deveria ter existido em relação à minha cliente, que foi vítima de um plágio, não existiu propriamente como a gente gostaria. Mas isso já serviu de lição e a gente sempre vai aprender e vai trazer isso para os novos casos que a gente vai cuidar, como esse que apareceu agora, que é muito similar. E aí agora até envolve 2 médicas, então também é delicado. Na área da saúde também. Na área da saúde. E o que acontece? Quando a pessoa, ela de fato tem uma criação autoral, você não pode olhar uma estrutura de módulos, né, uma estrutura de curso em que as coisas elas são extremamente semelhantes, em que não há autoralidade. Você entende? Eu e você, nós podemos falar sobre encantamento, mas nós temos a nossa maneira única de falar sobre isso. Tu com a tua bagagem, com a tua experiência, as coisas boas e ruins que você já viveu, a Vanessa da mesma forma. E a gente pode se espelhar num autor em comum. Podemos. Exato. Cada uma com a sua essência ali, com as suas características únicas e especiais. E não tem problema nenhum, como já falamos, né, anteriormente, nos inspirarmos. Eu tenho, por exemplo, uma mentora atualmente, que, aliás, sou apaixonada pelo trabalho dela. É uma das primeiras mentoras que eu acerto depois de muito sofrer e muito penar. Você sabe um pouquinho dos meus investimentos aí, que foram um tiro no pé, falando português bem claro. Mas a Suelen, vou até citar, Suelen Varmelin, ela tem se demonstrado uma pessoa, assim, muito genuína, muito transparente, do bem.
E ela como eu vou falar? Ela nos induz realmente a modelarmos o conteúdo dela. Perfeito. Mas ela dá essa autorização. Uhum. Entendeu? Nós temos ali uma autorização verbal, por fazermos parte até da mentoria dela. Uhum. E, claro, sempre que eu vou modelar um conteúdo, eu tento trazer para minha essência, né? Para minha realidade. Com a forma que as pessoas já estão acostumadas a me verem falar sobre aquilo. Se eu copiar o dela ali, Ctrl+C, Ctrl+V, não é mais a Amanda. Né? Então, realmente, as pessoas têm que ter essa clareza de que a gente pode, sim, se inspirar. Sim. Mas se inspirar é diferente de copiar. Exato. E eu vejo que você não sustenta um negócio a longo prazo dessa maneira. É muito amadorismo. Sim. E por isso que eu sou defensora de que a gente haja. Não precisa ser expondo isso, mas que a gente se posicione. Né? E aí existem medidas efetivas jurídicas, desde uma medida mais leve a uma medida mais drástica mesmo no Poder Judiciário. Tudo é analisado conforme o caso, conforme a gravidade. Já tivemos coisas menores, por exemplo, né? Já tivemos. Uso de uma marca registrada, por exemplo. Né? Mas quando a gente fala numa estrutura de curso, isso envolve que aquela pessoa, além de copiar o conteúdo, ela está fazendo um tráfego de leads. Então, você perde também seguidores e leads, potenciais clientes, potenciais alunos. Sim. Você perde engajamento, por que não? Porque você está ali tendo uma concorrente que está utilizando um conteúdo nos seus anúncios. Ou, às vezes, até utilizando pesquisas, palavras-chave para rodar esse tráfego, similares ao que você usa. Isso também é problemático, isso também é errado. São várias questõezinhas, assim, né? Quando a gente vai entrando a fundo, Sim. que você fica, nossa senhora, quanta coisa que o jurídico pode me ajudar no digital. Exato. E é algo que as pessoas não dão valor, muitas vezes, né? Começam um negócio, lançam um produto, é o que a gente citou aqui no início. E só vão se dar conta que precisam daquilo quando realmente estão no meio da situação ali, no olho do furacão. Isso, Mandinha, falou tudo. Precisando resolver, e aí devem chegar muitos casos assim para você, Van. Sim, chegam, como este agora, né? Este plágio de uma aluna de medicina que plagiou essa minha cliente que é médica e tem ali uma atuação maravilhosa fora do país, né? Ela mora fora, estrangeira. E eu percebo que em algum momento essas pessoas que não têm essa cultura de ter uma estrutura jurídica, elas vão sofrer. E às vezes vai ser um sofrimento que não tem muita coisa para se fazer. Não tem volta. Quando você não tem solução, aí você paga com a dor, paga com o bolso. Sim. Algumas pessoas vão precisar chegar nesse momento, outras não. Outras vão trabalhar essa cultura da prevenção, que é o que eu defendo. É a gente antecipar os riscos, né? E ir lapidando, colocando os pingos nos is, vai deixando tudo bonitinho, pouco a pouco. Ninguém precisa sair fazendo tudo, mas vai estruturando. Porque quem quer um negócio para daqui a 10 anos não pode pensar no hoje. Se eu estou vendendo uma coisa para você, que é minha aluna, vamos dizer, eu tenho que me preocupar com a nossa relação, certo? Sim. Eu tenho que me preocupar com a tua transformação. Tem que te ajudar. E quando eu levo muito no boca a boca, no amadorismo, essa aluna ela vai se sentir como? Segura? Não. Insegura. Ela não vai saber o que ela pode exigir de ti. E do teu lado, será que ela vai me pagar? Será que ela vai pagar todas as prestações? Porque pode ser à vista e pode ser parcelado. No cartão, no boleto, etc. E aí você fica na mão, você fica rendida. E depois para resolver é muito mais difícil. Quando eu deixo as coisas alinhadinhas, eu tô criando uma empresa, vou fazer meu CNPJ, vou fazer meu MEI, ou já vou fazer uma sociedade, vou ser uma sócia única, vou ter um sócio junto, vou fazer um contrato social e um belo acordo de sócios para não ter problema, porque sociedade é um casamento. Exato. Ou vou fazer ali a venda de um produto que tem ali um conteúdo incrível autoral, vou proteger isso com o registro autoral. Vou fazer o registro do nome desse curso também, o registro da marca pessoal, da marca empresarial. Vou moldando essas relações jurídicas, né? Vou fazer ali, por exemplo, a contratação de um profissional para me ajudar no meu curso, um professor convidado. Né? Estou firmando uma parceria com a Mandinha. Vou fazer uma publicidade com uma marca. Vou fazer uma permuta. Tantas coisas que podem ser feitas e tudo é relação jurídica. Tudo é o cuidado que você tem que ter.
se não for previamente Isso. pensado e Isso. organizado, pode causar, assim, um dano Exato, irreparável, talvez, exato. no final, Muito, né? muito. Temos disputas gravíssimas também entre profissionais experts e coprodutores que se uniram, não em sociedade, mas num contrato que a gente chama de parceria e cooperação, contrato de coprodução, também chamado assim, e que não ficou muito claro como se daria a retirada desse profissional, ou do expert, ou do coprodutor. E existiam cláusulas extremamente abusivas, no sentido de que um lado pode tudo e o outro não pode nada. E o mais triste que vem, esse caso em específico, que ele é bem marcante na minha carreira e ainda está em andamento, que eu estou defendendo a infoprodutora, a coprodutora tinha um esquema de retirada de multas extremamente facilitado para ela e prejudicial para minha cliente expert. E nas negociações, nós não conseguimos chegar num denominador comum, o que é muito triste. Porque ela tinha assinado aquele contrato daquela sim, forma. e mais, eles contrataram o jurídico. Só que o jurídico pendeu para um lado. Entendi. Por isso que eu falo, cada pessoa tem que ter o seu jurídico. Sim. Tá? Muito difícil você contratar um profissional que vai olhar para os dois lados. Isso tem que estar muito claro. Mas digamos que você, Amandinha, me contrata, tá? Pra gente trabalhar juntas em alguma coisa. E você vai atrás desse profissional, desse advogado. Será que esse profissional vai me ajudar também? Ou será que ele já não está tendencioso a te proteger? Temos que entender que tem todos os tipos de profissionais no mercado. Exato. Tem os que têm essa visão empática, mas a maioria, infelizmente, talvez não. Isso. Mas digo assim, eu te conheço, Amandinha, né? Se você for fechar uma parceria com alguém, se essa pessoa não for em busca de um profissional para zelar por ela, existe uma tendência de eu te proteger, porque você está me contratando. Sim. Então, isso também tem que ser observado. E nesse caso em específico, essa disputa da expert com a coprodutora, isso foi para o Poder Judiciário, está se estendendo por anos. E aí o nosso receio é que o Poder Judiciário não entende do nosso mercado. O digital é novo. É tudo muito novo. As expressões, gestor de tráfego, pago, Oi. o que é isso? O que é leads, o que é lançamento, as estratégias de lançamento. Exato. Então, assim, a gente vai ter que explicar, e fizemos isso, claro, na nossa atuação, mas até alguém trazer uma decisão em cima disso, existe um receio muito grande. Sim. Eu acredito que ambas vão sair perdendo. Por isso que vem a prevenção. Exato, tão necessária que muitas vezes as pessoas, né, olham e falam, não, mas eu sou pequena ainda, como que eu vou ter um jurídico? E aí eu venho com a seguinte frase, como eu já trato todas as minhas negociações e os meus treinamentos, que é, você não precisa ser uma empresa grande para pensar como uma grande empresa, senão você nunca vai ser. Então, a gente tem que começar realmente com essa mentalidade. Né, de ter os pequenos cuidados já logo no início, porque senão depois vai ser tarde demais. Exatamente. E aí você vai gastar muito mais, né, quando você se considerar uma empresa grande, porque não vai ter se estruturado para isso. Perfeito. Haja como você, repetindo, haja como se você já fosse grande. Isso, até que seja. Nossa, isso é tão maravilhoso, até que você seja. Exato, eu adoro essa A postura de uma pessoa que zela pelo seu negócio, pelos seus profissionais, cultura de time, sabe? Sim. Que você carrega ao longo dos anos, que você se importa. E é tão lindo e raro de ver. Temos que ser sinceras, é raro. Infelizmente, é raro. Mas, Van, conta um pouquinho pra gente. Qual foi o caso? Você já trouxe alguns cases aí. Mas qual foi o caso mais desafiador que você teve até hoje, nessa carreira como advogada de infoprodutores? O caso mais difícil e desafiador Tem algum que te vem à mente? Sim. Foi um plágio. É um plágio Foi. também? Também, porque do outro lado existia um corpo jurídico de peso, daqui de São Paulo, que já deu entrevista nas emissoras famosas, Globo, Fantástico. Tá. O que para mim foi maravilhoso, porque me colocou em teste como profissional. Sim. E tive que mostrar a minha força. Tive que estudar, mas tive que mostrar o meu diferencial. Por que eu entendo desse mercado? Isso é ótimo, né? Quando Foi. vem esses desafios. Foi. Que mostram imagina. que realmente vale a pena tudo que você está construindo. Sim. Eu lembro que eu fiz as reuniões online, claro, a gente trabalha com essas negociações em plataformas digitais,
Mas imagina eu com as minhas 2 advogadas e do outro lado um corpo jurídico de 5, 6 advogados. Homens e mulheres, enfim, que me pareceu assim que o posicionamento foi para me deixar mesmo, né, uma sensação de inferioridade, de vamos deixar a Vanessa tremer na base, mas isso não aconteceu. E a gente teve Você estava preparada. Estava preparada, porque entendemos realmente do que acontece no nosso meio. E se eu faço uma notificação extrajudicial para falar que alguém cometeu um ilícito, como é o plágio, né, que as ações e as condutas que essa pessoa cometeu estão descritas na lei como plágio, é porque é muito grave. Eu não brinco de notificar as pessoas. Eu não brinco com a vida de um profissional. Inclusive, se em algum momento na nossa atuação você reconhecer que você pode ter extrapolado os limites, é importante que você diga isso, fale sobre isso. E, infelizmente ou felizmente, né, porque cada um escolhe a maneira como vai atuar, mas neste caso, esse corpo jurídico foi contratado para ganhar tempo, para postergar. Já sabia que era uma causa perdida. Exato. Eu não tenho esse tipo de atuação. Mesmo que a minha cliente possa ter feito algo errado. O que não costuma acontecer, que a gente sempre está do lado de quem foi vítima, normalmente. Mas todo mundo tem direito de defesa, enfim. Sim. Eu só quero que te passar e passar para quem está assistindo, que é importante que você tenha um jurídico, que você se conecte. Porque isso vai se refletir na atuação, tá? E isso também vai dizer muito sobre a sua empresa. Então, a maneira como eu cuido, como eu atuo, vai refletir na empresa da Amanda e assim sucessivamente. Com total certeza. E neste caso, em específico, que você perguntou dos desafios, isso perdurou por meses e eu tive que me manter firme porque existe um jogo de poder entre os profissionais, entre os jurídicos, muito ego, o que eu preciso sempre afastar, esse ego, trazer a argumentação jurídica, porque o que me cabe é a minha educação, é o meu conhecimento e é isso que vai fazer o sucesso do resultado da minha atuação. Sim. É isso. E quando eu falo que foi desafiador, foi porque eu poderia ter me comparado pela trajetória, digamos assim, né, pelo tempo de atuação, ou pela relevância dos clientes e ter me diminuído. Eu não fiz isso. Então e bastou foi a chave de virada. A chave. Do sucesso. Bastou a minha equipe, a minha cliente dizer: você arrasou. Você está atuando de maneira brilhante. Você foi uma bênção nas nossas vidas. Essa frase é a frase que eu preciso para continuar a desenvolver meu trabalho. Com certeza. Um feedback desses, né? Sim. É daquelas coisas que nem o dinheiro paga. Não. Tem coisas que o dinheiro não paga. Não. E realmente você ouvir que você realmente está fazendo a diferença na vida da pessoa, para mim é assim, é o que muda meu dia também, principalmente. Porque, é claro, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Eu tenho uma amiga minha que fala: eu amo tanto o que eu faço, que se pudesse eu trocaria, né, por amor. Só que, infelizmente, amor não tá pagando o mercado. Nem a inflação. Não tá pagando nada que a gente precisa para viver. Mas quando a gente faz com amor, as coisas vêm, né? Os resultados aparecem. É um dos pilares. Paixão pelo que a gente faz. Somos extremamente apaixonadas pela atuação, pelo trabalho e pelos nossos clientes. Sim, sim. E é nítido isso. Ai, que linda. Eu sinto isso. E por isso que você está aqui no EncantaCast, realmente, porque vocês encantam de verdade. E essa área jurídica, ela normalmente tem um estereótipo de ser uma área mais fechada, pessoas mais sérias. Amei que você tocou nesse ponto. Racionais ali, 100%. Exato. E vocês conseguem trazer esse equilíbrio, colocar ali o toque da humanização e do encantamento nas relações de vocês. E isso está realmente causando uma repercussão muito positiva para o trabalho de vocês. Certo? Amandinha, você trouxe ali um ponto muito importante. Foi até o motivo de eu escolher esse mercado. Porque como ele é muito democrático, eu pensei, eu vou escolher a maneira como eu vou desenvolver esse business no digital, essa proteção jurídica com um toque único. Porque a Vanessa é a Vanessa, a Jenny é a Jenny. Então, quem trabalha conosco é único. Exato. E se a pessoa, por exemplo, não gosta que eu atue dessa maneira, não sou adepta ao formulário, não sou adepta à reunião, não sou adepta a áudio, eu vou fazer de acordo com o que ela gosta, com o que você gosta, certo? Se essa pessoa ela é mais sensível ou não, se essa pessoa ela é mais fria,
nós vamos nos adaptar, vamos entender a sua realidade, os teus horários. Se você gosta que a gente tenha disponibilidade também no final de semana, esteja ali 24 horas para as tuas emergências, para as tuas necessidades. Em época de lançamento, isso acontece muito, porque é um mercado que acontece à noite, né? Esses lançamentos, na maioria das vezes, durante a semana. Não, na verdade, é que não existe horário para o digital. Sim, é 24 horas no ar. Exato. E a gente se adapta a tudo isso, traz o toque de profissionalismo, mas também de diversão, de alegria. Eu acho que esse é o nosso diferencial do escritório, do Borgesan Advocacia. Porque não tem graça se eu não encantar o meu cliente e trazer um pouquinho de leveza para uma questão que é burocrática, mas não precisa ser pesada. Esse é o ponto. Trazer leveza para essa proteção jurídica e divertimento, porque os problemas eles vão acontecer, Amandinha. É inevitável. Crescimento é inerente a problema. Como que a gente faz, então? Vai resolvendo esses probleminhas, trazendo soluções e tranquilidade para o cliente. Pronto. E rir dos problemas, rir dos percalços. Porque isso é importante também. Deixar a situação mais leve, exatamente. Isso. Porque a vida já é pesada demais. Exato. Né? Se a gente tratar tudo de forma muito séria, pesada. É claro que tem os momentos de sermos sérios. Seriedade e profissionalismo. Seriedade e profissionalismo tem que existir, isso é fato. Mas tudo a gente pode dar aquele toque, né? De leveza, realmente, de alegria, porque as coisas fluem mais naturalmente. Sim. E na resolução de situações em que eu tenho que lidar, às vezes, com alunas ou com pessoas ali que foram contratadas e estão querendo exigir coisas que não são cabíveis, o tratamento também é muito importante. A educação, a gentileza, você ir crescendo de níveis, você já não chegar impondo, você já não chegar exigindo, você ter o cuidado de ouvir aquela pessoa, porque acontece muito isso, tá? De, às vezes, gestão de crises com alunos. O aluno, ele só queria ser ouvido. Sim, exato. E daí a pessoa chega com os pés no peito lá, né? Com os pés no peito. Exato. Então, assim, na nossa atuação, nós temos essa postura mais amigável e empática. É lógico que, traçando e identificando o perfil deste aluno ou desta pessoa, esse cliente, enfim, e você vê que realmente ele é uma pessoa ignorante, então não vai valer a pena a gente também se indispor com isso. Mas eu vejo que a educação, a gentileza e a paciência nos traz muitos resultados. Muitos. Com toda certeza. É o diferencial das empresas que se destacam e que fidelizam seus clientes, das que perdem os seus clientes para sempre. Né? Porque às vezes você vai ter um problema com um cliente pontual ali, mas se você resolve da melhor maneira possível, ele continua a ser seu cliente. Um over-delivery. Exato, os over-deliveries que se fala muito por aí, mas pouco se coloca em prática, né? Que é o entregar o algo a mais. Sim. Fazer mais do que o cliente espera, surpreendê-lo. Isso faz total diferença e tem conexão aqui com o nosso encantamento, que é isso. Né? O encantamento é você superar as expectativas também. E fazer algo que toque o coração do seu cliente, que marque a memória dele. Isto. E eu vejo que o trabalho de vocês tem muito disso, né? Muito. É o cliente se sentir protegido, realmente, de forma genuína, clara e eficaz. Muito. E eu vejo que existe, assim, um sentimento de surpresa. Porque muita gente não sabe o que espera. Tá, eu sei que eu preciso ter um jurídico. Em algum momento eu vou ter que ter. Mas o que tem do outro lado, depois de uma contratação de uma equipe jurídica? As pessoas não têm clareza disso. Exatamente o que a gente vai fazer, certo? E a partir do momento em que elas tomam essa decisão, e nós sempre parabenizamos, porque acho que você fala muito sobre isso, né, Amandinha? Da gente valorizar essa tomada de decisão. Uma pessoa que me manda uma mensagem, que procura os nossos trabalhos, eu falo, nossa, parabéns por essa iniciativa. Que bom ver que você está crescendo, que bom que você está preocupado com o seu negócio. Porque isso diz muito sobre você. Sim, certo? Com certeza. E uma vez que eles descobrem como que funciona a nossa atuação e o quão próximo de nós eles ficam, eles falam, nossa, eu me sinto tão... Às vezes não tem nem explicação a palavra que eles utilizam, assim, no sentido de... Eu me sentia tão sozinha. Agora eu tenho um porto jurídico seguro. Você pode me mandar mensagem a qualquer hora. Você pode me ligar. Não assina nada sem passar por mim. Não toma nenhuma decisão sem que eu tenha esse olhar pelo teu negócio. Sim. E digo mais. Vamos dizer que você ali no teu dia a dia está com alguma dúvida em relação a um profissional da tua equipe ou
qualquer situação, assim, uma empresa que te ofereceu algum trabalho, uma proposta de sociedade, o que for. Sabe por que que é importante o dedo e o olhar jurídico? Porque até a índole dessa pessoa se revela quando a gente traz esses apontamentos jurídicos. Então, quando eu entro numa conversa, num diálogo com pessoas ali, que a minha cliente quer fechar algum negócio, eu consigo identificar isso. E elas sozinhas não conseguiriam. Então, a gente tem um feeling muito grande. Sim. Pelo nosso trabalho, pela nossa bagagem. E aí, a gente passa tudo para o cliente. É isso que está acontecendo, tá? Porque acontece. Empresas de aceleração de negócios, por exemplo, que vão fechar e mandam um contrato para a gente analisar. Eu vou olhar esse contrato, extremamente abusivo. Eu falo, não tá certo isso. É uma empresa que só tá pensando nela e não tá pensando em você. O que que te espera depois da assinatura desse contrato? Aí, o que que eu faço? Testo essa empresa. Posso conversar com o jurídico de vocês? Queria conversar sobre essa cláusula, pra gente negociar aqui, enfim, tentar deixar ela mais favorável para os dois lados, por que não? Exato. Não é um negócio? Com Será certeza, tem será que ser bom para ambos. temos que flexibilizar algumas coisas, né? Sim. Então, o contrato diz muito sobre o profissional e a empresa. E aí que vem o ponto. O legal design, que vem também, que a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, mas aí eu consigo identificar se vale a pena aquele negócio ou não para o meu cliente. E ele fala, meu Deus, Vanessa, não vou fechar. Isso vai me trazer um enorme problema. Eu te falo, vai trazer. Porque quando eu passo essas considerações e o profissional, ele é muito autoritário, durão, rígido, isso é um sinal. E tem o extremo oposto, que é maravilhoso, que é quem sabe trabalhar com comunicação positiva, não agressiva, aquelas comunicações que realmente encantam, que é maravilhoso. Inclusive, há pouco tempo eu conheci um profissional de eventos que, nossa, Vanessa, obrigada pelas suas considerações, nós vamos mudar tudo, concordo com todas elas. Então, é outro profissional. Sim, você vê que é uma pessoa de boa índole ali. Exato. E que entende que o jurídico está ali para buscar o melhor para os dois lados. Sim. Porque eu não estou impondo também, eu estou conversando e negociando. E assim, a gente chega no melhor resultado e fica tudo bem. E aí você já começa um negócio, um novo negócio, com essa sensação de que está tudo encaixadinho, sabe? Tudo no seu devido lugar. Maravilhoso. Tem que ser, exatamente. E daí que surgem os negócios que vão prosperar, que vão ter vida longa e que vão realmente trazer resultados para ambas as partes, né? Isso mesmo. Muito bom. Explica, o pessoal está curioso para saber sobre o seu contrato. Legal design. Mandinha. Eu não vi o meu ainda, aliás, eu tô para concluir essa etapa. Exato, que aí a gente vai entrar nessa fase do encantamento. Por quê? Contratos, eles podem ser feitos de várias maneiras. A maneira tradicional que o público está acostumado, se você der um Google lá, modelo de contrato, vai aparecer uma coisa antiga, engessada, com um linguajar confuso, umas palavras arcaicas, até em latim, que vai ser, assim, complicado para você, porque você vai entregar esse documento para uma outra pessoa assinar. E esses modelos, eles não protegem ninguém. Porque se você não faz algo com as características do teu negócio, com a relação ali, envolvendo as partes, obrigações, deveres, pagamentos, sigilo e confidencialidade, propriedade intelectual, os requisitos legais propriamente, que vão dar validade a um documento, mas eu nem quero entrar nessa seara, porque eu não gosto muito de juridiquês, eu gosto de falar umas coisas bem claras, assim, Sim. bem acessíveis. E aí que vem o ponto. Quando a gente fala de contratos personalizados, únicos, a gente fala de eu escrever algo que é para a empresa da Mandinha. Escrever algo que é para a empresa da Vanessa Borguizan. Eu não posso pegar o mesmo documento que eu fiz para X e entregar para Y. Não vai proteger, Sim. tá? Então, a personalização, ela começa com o desenho de um contrato voltado para aquele business, que muda conforme o nicho, que muda conforme o ticket. Sim. Você concorda que é diferente um contrato de 10 mil de um contrato de $500 mil? Claro. A natureza desse contrato, se é prestação de serviços, se é parceria, se é de sociedade, se é de cooperação, permuta, tudo muda, Sim. tá? A duração desse contrato, o tempo, né, que ele vai durar, a parte, se ela tá no começo da jornada, se ela tá mais avançada, né? Eu analisar
a empresa que tá do outro lado, o CNPJ, a conta CNPJ. Então, assim, tem muitas coisas, muitos nuances que envolvem a elaboração de um contrato. E depois que a gente faz esse formato inicial, depois de analisadas as dores, os dilemas, o que você não quer passar, como que tá a tua empresa, encerrando esse desenho, a gente vai pro encantamento. Agora, o que é este encantamento? Conte-nos. Vamos lá. Hoje, existe uma técnica que é chamada de Legal Design e Visual Law, tá? Vou tentar resumir em palavras simples, mas é você trabalhar com uma linguagem acessível, com disposições que não vão tornar aquele contrato cansativo e burocrático, então você vai conseguir ler com clareza, com leveza. Isso facilita o fechamento desses negócios, porque hoje, se eu tivesse que te apresentar um contrato do Encanta Cash, olha isso aqui. Isso aqui é o branding da tua empresa, certo? O símbolo da tua empresa. Então, eu recebi hoje esta caneca. Vanessa, você encanta. Encanta Cash. Então, esse dourado, o preto, o branco, essa letra, essa tipografia única, tudo isso tem que ser trazido para o teu contrato. Para que aquela pessoa que está te contratando, ou a pessoa que você está contratando, ela enxergue o que tem por trás da tua empresa. Sim. Isso fica na memória do teu cliente. Então, você vai encantar, você vai trazer uma linguagem acessível, você vai trazer leveza. E aí, o contrato, que era para ser algo pesado, voltado para uma burocracia, vai ser uma coisa incrível. Sim. Você entende? Eu digo até que é uma obra de arte. O contrato, ele pode ser uma obra de arte. Uhum. Depende da maneira que você vai fazê-lo e elaborá-lo. Sim. E poucos fazem isso. E até quero fazer a referência aqui para a minha professora de Legal Design, Gabi Ibrahim, que também tive o privilégio de ensinar no curso dela. Hoje ela é uma referência no Legal Design e Visual Law. Então sigam ela nas redes, porque Muito bom. isso precisa ser falado. Isso precisa ser dito para que a gente não caminhe naquele direito tradicional e chato. O direito pode ser leve, o direito pode ser acessível, sem juridiquês. E as pessoas, assim, elas vão tirar essa barreira, esse estigma, esse paradigma que o jurídico é só para quem tem já muita grana, que está distante de mim. Isso tem que acabar. Exatamente. E dá para encantar também. Dá para encantar com No contratos. âmbito jurídico, Isso. com contratos, com Isso. atendimento. Também. Do início ao fim, né, Do Van? início Dá ao pra fim. encantar. Pré-venda, onboarding, pós-venda. Eu acredito que os clientes que estão conosco hoje, as infoprodutoras e os estrategistas também, os casais que trabalham juntos, que a gente cuida, que a mulher está no palco e o homem está no bastidor, é a coisa mais linda de se ver. Eu vejo que o nosso diferencial é justamente esse olhar 360, desde o início até o fim. Sim. E uma vez que a gente consegue entender como aquela empresa e aquela cabeça funcionam, as coisas fluem. E a gente se torna amigos também, por que não? Né? Nós participamos, às vezes, até convite para casamento, para eventos. E vibrar com a conquista dos outros, por mais superiores que eles possam parecer. Tirar um pouco aquela ideia de competição, de competitividade, concorrência, porque isso só nos trava. E isso não gera, assim, relacionamentos sólidos, relacionamentos verdadeiros e com base na confiança. Com certeza. E é um tipo de serviço que precisa ter um nível de confiança Nossa. total. Total. Eu ia falar mais elevado, não é mais elevado, é total. Total. Realmente, porque você está cuidando ali de parte da vida, do patrimônio daquela pessoa, às vezes do patrimônio todo até, daquela pessoa. E se não houver essa conexão, realmente essa confiança genuína, não dá para manter uma relação, assim como um casamento. Exatamente, Né? A gente Amandinha. precisa confiar na pessoa que está ali do nosso lado, Perfeito. no dia a dia. Eu vejo que a confiança é uma construção, Sim. certo? E a transparência é o que vai fazer com que essas relações perdurem por anos e anos, tá? E o jurídico é querendo ou não, é um serviço sensível, tá? A gente está, sim, lidando com patrimônios e vidas. Sim. Mas não só a vida do teu cliente, porque tem uma família por trás, Samandinha. Você tem seu filho, você tem seu marido, sua casinha, sua família. Envolve todo mundo. Sim. E eu acho que poucos têm essa visão. Poucos se importam verdadeiramente com isso. E eu não teria vontade de atuar se eu não tivesse esse olhar. Eu sinto que o digital me proporcionou conhecer pessoas incríveis, assim como você, por exemplo.
conhecer pessoas que me abraçaram, porque querendo ou não, foi um negócio construído do zero. Há 2 anos eu estou no digital, é pouco tempo. Para as pessoas que eu cuido, para as pessoas que eu abracei. Então, eu me sinto muito feliz de poder dizer que em 2 anos nós realmente construímos algo único. Então, é uma proteção jurídica que, na minha visão, não existe no digital, com essa proximidade, com esse olhar humano e essa personalização. E isso não existiria também se Deus não tivesse colocado essas pessoas que entenderam que o que eu faço e a minha equipe faz é realmente especial, tá? E, claro, quando você for contratar qualquer pessoa, tá? E, inclusive, se for contratar outro jurídico, observe se esse jurídico faz as coisas direitinho dentro dele, dentro da empresa dele, por exemplo. Se o CNPJ está em dia, né? Se o número da OAB está em dia. Porque, às vezes, tem também empresas que juntam serviços de contabilidade com jurídico. Tem empresas que camuflam muita coisa e isso me dói. Né? A gente, claro que por uma questão ética e profissional, a gente nunca vai falar sobre isso de maneira direta, mas também gosto de me posicionar que as pessoas elas têm que fazer as coisas de acordo com as normas, de maneira ética, certo? Então, eu vou sempre defender a minha classe, eu sou totalmente contra modelos de contratos, eu sou contra contador atuando como jurídico, eu sou contra profissionais de registro de marca que não entendem absolutamente nada e te vendem um trabalho para depois nunca mais falar contigo, por exemplo. Então, será que vale a pena eu pagar pouco por um serviço que daqui a alguns meses eu vou ver que foi furado? É o famoso barato que sai caro, no final. Exato. Então, eu falo que o investimento, ele precisa ser pensado. Às vezes, mais vale você esperar um pouquinho mais, se preparar, Sim. e aí ir em busca de algo que vai realmente ser efetivo para o teu negócio. Né? E as tuas necessidades também precisam ser analisadas, porque, como eu falei, uma coisa pode caber para esse negócio, mas para esse outro negócio já não cabe. Então, essa análise individualizada é o que vai diferenciar uma proteção eficaz de uma proteção não eficaz. Com certeza. Que aula, gente. Ai, gente, falei muito aqui. Que aula, que delícia de papo. Vocês viram como o jurídico pode ser leve também nas nossas vidas? E é isso que a Van proporciona, que a Borgesan Advocacia causa nos seus clientes, é esse encantamento todo. Vou colocar até aqui, ó, os registros da Amandinha para ninguém, ó, causar nada contra o EncantaCast. Todos protegidos, exatamente, em ótimas mãos. Ai, aliás. que bom, maravilhoso. Van, agora eu quero que você esqueça a Vanessa empresária. Tá? E agora é a Vanessa cliente, consumidora. Vou fazer uma enquete, que todos os participantes dessa primeira temporada estão passando por ela. Não é à toa Adoro essas coisas. que esses Vamos lá. 3 elementos estão aqui na nossa mesa. Eu utilizo bastante eles em treinamentos, palestras. E eles simbolizam 3 tipos de atendimento que a gente recebe por aí. Tá? O primeiro deles, eu vou começar pela fada madrinha, simbolizado pela varinha de condão aqui. O que acontece com o atendimento fada madrinha? Assim como a fada madrinha da Cinderela identificou que ela queria ir ao baile e criou o melhor vestido, os melhores acessórios, uma bela carruagem e os sapatinhos de cristais, que fizeram da história um verdadeiro sucesso, ela teve interesse genuíno na cliente dela. Ela foi além das expectativas, certo? Ela entregou o algo a mais. Tá. Esse é um tipo de atendimento fada madrinha. Nós temos também por aí o atendimento gênio da lâmpada, inspirado no filme do Aladdin. O que acontece? O Aladdin esfrega a lâmpada, ou qualquer um que encontrasse a lâmpada poderia esfregar e teria direito a 3 desejos. Esse é o tipo de atendimento onde as pessoas só resolvem os seus problemas ali, o que você traz para eles e não fazem nada mais além disso. Tá? E nós temos o atendimento da bruxa malvada, simbolizado pela maçã da Branca de Neve, onde o cliente sai daquele atendimento quase morrendo de desgosto e insatisfação, infelizmente. Na sua percepção, qual é o tipo de atendimento que você mais tem recebido no mercado ultimamente? Este. Aladdin, gênio da lâmpada. Uhum. Tá.
Que eu tenho recebido, que eu não é o que eu faço. Isso, deixando Fique claro. deixamos bem claro. Esse aqui. Gênio da lâmpada. E você tem recebido ou se lembra de algum atendimento fada madrinha recentemente? Só de quem faz parte da minha equipe. Olha. Posso colocar? Vocês estão vendo, né? Eu sempre faço essas perguntas, tanto aqui no podcast, como às vezes em entrevistas, porque a gente tem uma parte da empresa que é voltada para Headhunter, né? E as pessoas têm dificuldade de responder. Rápido isso. Responder rápido. Agora, se eu te perguntar, Van, você lembra de um atendimento bruxa malvada? Muitos. Vem uma lista, Sim. rapidamente. Acho que todo profissional já perdeu dinheiro por causa disso. Exato, exato. E é muito triste Muito. a gente realmente se deparar com esse tipo de situação. Quase que diariamente, se a gente sair por aí, por exemplo, vamos sair para almoçar. Vamos ver qual vai ser o nível de atendimento que vamos receber. Vamos analisar. Vamos analisar, porque eu prezo muito pelo atendimento fada madrinha. Eu estou há 18 anos treinando times no mercado Essa mulher é maravilhosa. para encantarem, realmente surpreenderem seus clientes. E você é um exemplo de uma empresa que realmente encanta e surpreende seus clientes a cada dia. Ai, Uma honra tê-la aqui. Quero muito feliz. parabenizá-la. obrigada, Mandinha. Estamos partindo pro final. Não, Uma pena, tá tão bom, porque passou tão super gostoso. rápido. Vou poder levar todos esses instrumentos, por favor? Eu vou fazer um gif seu, assim, ó, de fada Tá. madrinha. Tá? Ai, eu achei tudo tão lindo, tão fofo, tão harmônico. Você é tão maravilhosa. Ai, E uma você sabe honra que eu tê-la torço aqui. por você, pela tua trajetória que é tão bonita, verdadeira e te aproveita de toda essa tua bagagem, toda essa tua experiência com a Disney, é algo que eu admiro tanto. Eu reforço, falo muito de você. Eu sempre Obrigada. digo, olha, eu conheço uma profissional excelente, que tem certificação na Disney e que pode te ajudar muito. Eu falo muito e você tem uma bagagem para trazer para essa galera do digital e ajudar todo mundo a entender como trazer toda esse brilhantismo para as várias etapas que requer a construção de um negócio. Sim, sim, com certeza. Infelizmente, as pessoas também não enxergam a devida importância de investir isso, mesmo sendo pequenos. Quando eu falo que eu sou, né, uma multiplicadora do método Disney, se é uma empresa pequena, normalmente eles viram imediatamente para mim e falam, Amanda, nossa, mas eu sou tão pequeno, Disney é muito grande para mim. E eu falo, não. Daí eu já venho com aquela frase que eu citei no início, né? Você não precisa ser uma grande empresa para pensar como uma empresa grande, porque senão você nunca vai ser. Mas os princípios da Disney, eles são aplicáveis a qualquer negócio. É só a gente saber adaptar as estratégias. Mas são, sim, aplicáveis desde o pequeno negócio até as multinacionais. Com certeza. É só a pessoa estar aberta a isso e entender a importância que tem, o impacto que traz Sim. no faturamento. Nossa. Quando se tem esses diferenciais aplicados ali desde a cultura, do propósito em ação, encantando o seu time primeiro, para depois encantar o cliente final. Perfeito. Então, é um ciclo de ouro. E estamos aqui na torcida para que as pessoas enxerguem a importância Sim. tanto do encantamento quanto do jurídico nas empresas. Sim. E muito bom se tivermos os dois juntos. Perfeito. A maçã, quando você estava falando, Amandinha, eu fiquei aqui pensando, né, que esse tipo de atendimento é algo que, além de não trazer resultados e fazer com que o teu negócio não sobreviva, muitas vezes, eu vejo que uma reputação, um nome, uma imagem, uma vez que você quebra ela, é muito difícil de recuperar. Isso aí é um ponto muito decisivo, tá? Em qualquer negócio, assim. Só que as pessoas, elas vão levando as coisas muito assim, às vezes, na brincadeira, ou não se importam com esses detalhes que fazem a diferença, mas num nível que as pessoas poderiam estar voando, as empresas poderiam estar voando. Sim. Só que não é uma coisa assim, vou fazer isso uma vez e deu. É um processo. É dia após dia essa retomada. Constância. Exato. Não adianta eu ir ali estudar e não aplicar, por exemplo. Né? Sim. A tua metodologia, as tuas técnicas que você ensina. E não só nessa parte de encantamento, mas acho que tudo. Né? A gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia para virar algo mais orgânico. Exato.
não, para fazer parte mesmo da nossa empresa, né? E você tocou num ponto que é para finalizar mesmo. Mas é muito interessante, porque quando eu apresento as marcas que eu já trabalhei, já atuei, né, tem ali facilmente 30 marcas. E eu recebo muitas pessoas que vêm até mim e falam, nossa, Amanda, porque tem marcas de peso ali, de renome do varejo de moda. Principalmente varejo de moda, né? Também atendo outros segmentos. Mas, eu estive na loja XYZ, não vou citar o nome aqui, né? E fui tão mal atendida. Eu não acredito que você atendeu essa marca e eles têm um atendimento desse tipo. Eu falei, infelizmente, atendi essa marca já. Fiz um trabalho que eu considero, assim, maravilhoso, incrível. Tenho profunda admiração pela empresa, porém, a empresa não deu continuidade. Foi há muitos anos atrás. Então, eu tomo cuidado até quando eu vou divulgar as marcas que eu já trabalhei. Porque se a marca não dá continuidade ao trabalho, tudo aquilo se perde. Porque precisa realmente de constância. É um trabalho ali que você tem que estar o tempo inteiro alimentando o time. Para que a cultura fique forte realmente e se perpetue dentro da empresa, da marca, enfim, de onde seja. E olha como as coisas, elas se conectam. Você está falando de cultura de time. De a gente aplicar e repassar, porque a gente sabe que existe uma questão também nas empresas, a rotatividade. Sim, turnover altíssimo. Criar as hierarquias para que esses subordinados se submetam às pessoas que vão passar toda essa logística, essa cultura, essas informações. E tudo isso está baseado no contrato também. Sim. Porque a partir do momento que eu trago essa previsibilidade, né, dentro ali deste documento, a pessoa, na medida em que ela começou a fazer parte desse negócio, isso já está definido e aí torna até o processo mais fácil, a seriedade. Porque uma pessoa que simplesmente entrou e foi aos trancos e barrancos e tudo isso não é repassado, ela não vai durar, né? Não surgirão bons frutos disso. Exato. Então, e reflete na imagem da empresa. Exato. Então, uma coisa se conecta com outra coisa e a gente alinhando tudo isso, o processo ele fica tão bonito, tão lindo. Tão harmônico, né? Eu não sei quantos por cento isso representa no mercado, né, Amandinha? Quem cuida de tudo isso? Eu não consigo também, não tenho esse dado, mas eu chutaria aqui 2%. 2%. Tá? Eu imaginava isso. Se fosse para dar um chute mesmo, 2% das empresas têm realmente interesse genuíno em cuidar de todo o processo ali para gerar esse encantamento, essa fidelização e essa cultura forte de engajamento com os times. Eu sinto, não sei se você sente, com certeza você sente, na verdade, mas eu sinto que uma vez que você entende o quão benéfico é essa questão, aonde você vai, você também quer resgatar coisas, quer pegar inspiração para botar para dentro do teu negócio. Pode ser até outro nicho. Sim, mas é fato. E Seu isso é olhar. maravilhoso. Né? Tudo está interligado ali. E coisas, tivemos uma entrevista recente com uma especialista em mercado de luxo, e ela estava falando, porque a moda tem o costume de olhar só para o mercado de moda, enquanto ela pode olhar para a gastronomia, para a hotelaria, para o automobilismo e trazer referências que vão agregar, né? Para fazerem a diferença ali. O cuidado que você teve, já trazendo aqui no convite ali do lembrete e perguntando o que eu gostaria de beber hoje, todo esse encantamento. Nossa, isso foi já maravilhoso. Então, já te digo que esses mínimos sinais já me trouxeram também alguns insights para eu trazer para o meu negócio. O fato de eu chegar aqui, tudo extremamente organizado. Todo mundo me abraçou, me beijou. Isso é tão gostoso, isso é tão importante. Que bom que você sentiu isso. Exato, porque, como a gente disse, não adianta falar, botar da boca para fora, né? Trazer essas questões e não aplicar no nosso dia a dia, né? Tô aqui te vendo, você toda maravilhosa, cheia de brilho, elegante. Isso é reflexo do que a gente tem dentro, que está sendo colocado para fora. Sim, com certeza. E para finalizar, eu quero te entregar algo especial. Ai, meu Deus. Sabe que eu amo presente. Eu falo que não é um mimo, porque eu tenho uma das minhas mentoras fala que eu não posso chamar de mimo. É um memo, porque é algo que eu quero criar uma memória positiva na sua vida, para marcar esse momento tão especial, desse papo tão gostoso. Então, eu quero te presentear com essa caneta.
onde o brilho dela simboliza o brilho que você deixa ao mundo. Que luxo! Através das suas ações, da sua empresa e da Vanessa como pessoa. Amém. E a caneta em si simboliza para que você continue a escrever lindas e inspiradoras histórias. Seja no meio jurídico ou na sua vida pessoal também, porque eu desejo tudo de bom para você como pessoa. Essa caneta foi feita para você, ela é personalizada em CantaCast. E Vanessa. Que coisa mais linda! Desculpa, gente. Para agradecer esse Tô muito momento tão encantada. especial que tivemos aqui. Nossa, eu tô saindo assim, E realizada tudo dessa feito participação. especialmente para você, porque você é única. Ai, obrigada, Mandinha. Eu ouço isso com frequência. Então, eu sinto que eu tô no caminho certo, mas de verdade, assim, ainda que não fosse uma caneta, que fosse qualquer outra coisa, eu dou muito valor a isso. Isso tem muito significado para mim. Muito, muito obrigada. Linda. Continue também trazendo inúmeras questões relevantes para o teu mercado, para o nosso mercado. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. As Amém. pessoas certas vão chegar para você também, para fazer ainda mais a tua voz, a tua mensagem se espalhar ali pelo Brasil e pelo mundo. Nossa. E esse foi mais um EncantaCast. Aqui você pode encantar e ficar por dentro de todas as empresas que são especialistas em encantamento e fidelização de clientes. Se você gostou desse episódio, já curte, compartilha e comenta, porque nós vamos amar saber o que você achou. E já segue a Vanessa Borgesan, porque ela tem muito mais para compartilhar com vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!